E aí, meus loucões e louconas e louquitas deste Brasil? Como é que vocês estão? E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão ruim? Estão com a cara amassada? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui mais uma vez. Esse sujeito lindo está aqui mais uma vez para o terceiro episódio do Inigualável, do Rei, do poderoso quadro, o melhor quadro, eu posso falar isso com convicção, sem medo de errar e tal. O melhor quadro do YouTube Brasil, o quadro que fez o Elon Musk chorar de felicidade. Esse quadro se chama Historietas Assombradas. E então, esse é o episódio 3 do Historietas Assombradas, o quadro mais amado do Brasil. Bom, gente, então esse é o terceiro episódio do quadro Historietas Assombradas. Quadro esse que, pra você que não sabe, pra você burro, é um quadro em que... Tô brincando. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Bom, esse quadro consiste em eu basicamente contar histórias que já aconteceram comigo. Histórias engraçadas, histórias vergonhosas, histórias que eu não gosto, histórias que eu gosto, histórias que eu fiz uma coisa engraçada. Enfim, então esse quadro é basicamente eu contando histórias que já aconteceram comigo. Nesses dois episódios que eu postei aqui no canal, o Historietas Assombradas, o Historietas Assombradas episódio um e episódio 2, esses dois episódios foram, eu contei histórias da minha vida e foram histórias que realmente aconteceram. Essas histórias são reais e eu não inventei nada, tá? Só tô falando isso pra que vocês não pensem que eu tô inventando balela, tá bom? Eu tô falando isso porque essa história que eu vou contar no dia de hoje é uma história que, assim, vocês vão pensar que eu tô inventando, mas é sério, ó, eu prometo de pé junto, eu prometo de pé junto que essa história que eu vou contar aconteceu comigo de verdade e foi uma história que, tipo assim, foi tão vergonhosa, mas tão vergonhosa que eu preferi não contar pra ninguém. Tipo assim, só meus amigos sabem dessa história e mais ninguém. Porque, sério, é uma história bem... Que pra mim é muito chata, mas pra vocês provavelmente vai ser incrível. E ó, essa história eu sei que parece muito que eu. Tipo assim, parece muito que eu tô inventando pra fazer graça, mas eu prometo, eu não tô inventando nada. Isso realmente aconteceu, tá? Só pra. Né? Enfim. Então bora! Bora pra história. Bom, a história do dia de hoje começa. Começa lá atrás, na minha época da escola. Na minha época, como se eu fosse mega velho. Enfim, essa história que eu vou contar no dia de hoje aconteceu na minha escola. Enfim, bora começar. Bom, na minha escola, a minha escola sempre teve o costume de quando o aluno chega na escola, ela dá um lanchinho pro aluno. Tipo assim, sempre quando o aluno ele entra na escola, a escola sempre dá um lanche para todos os alunos. E é sempre um lanche diferente. Um dia é um bolacha creme crack, outro dia é uma bolacha, um biscoito, bolacha, enfim, doce. Um dia é um pão com queijo. A minha escola sempre teve esse costume de dar lanche pro aluno quando ele chega, na hora do recreio e quando o aluno sai. E isso não é brincadeira. Eu não sei como é que é a escola de vocês, mas a minha escola sempre foi assim. Ela dava lanche para os alunos que entravam. Elas faziam isso para aqueles alunos que moravam no interior, sabe, que moravam longe e ficava horas e horas no ônibus, na van, sabe? Daí eles faziam isso para essas pessoas que ficavam muitas horas no transporte e não comiam direito, sabe? Tipo, não tinham muito tempo para comer, pro almoço.
Daí eles faziam isso por causa dessas pessoas. Enfim, então a minha escola sempre teve esse costume de dar comida para os alunos quando entravam, na hora do recreio, óbvio, e na hora da saída. Daí, um dia, a minha escola era uma sexta-feira, não lembro que ano que foi isso, mas era uma sexta-feira e tinha acabado e daí tinha acabado de se encerrar a última aula. A última aula acabou e tava na hora de gente ir pra casa. Daí a minha escola, naquele dia, ela deu pros alunos na hora da saída, ela deu um iogurte. Ela deu um iogurte pros alunos que tava que pra a minha escola deu iogurte pros alunos. É claro que não é, claro que não é aqueles iogurte caríssimo, de gente rica, aqueles iogurte bonitão, rosão assim. Era um iogurte de. Era um iogurte. Não é que era ruim, era bem bom. Daí naquele dia a minha escola deu iogurte pra gente na hora da saída. Deu iogurte, que aliás era muito bom. Eu tô com medo de, sei lá, criticar o iogurte, com medo da minha diretora antiga me processar. Mas enfim, naquele dia, a minha escola deu iogurte pra gente na. A minha escola naquele dia, ela deu iogurte pra gente na hora da saída e eu peguei. Eu tava assim na fila, né, esperando. Daí eu fui lá, peguei meu iogurte e comecei a tomar. E eu sempre. E quando eu comecei. Quando eu entrei no sexto. E a partir do sexto ano, eu sempre fui pra escola de van. Por causa que eu morava bem longe da escola. Quando eu fui pro sexto ano, eu mudei de escola. Daí a escola era muito longe da minha casa. E não tinha muito como minha mãe e meu pai me levar. Até tinha, mas gastava muita gasolina e tal. Daí eu sempre ia de van pro colégio, pra escola. Daí eu tava tomando meu iogurte, que tinham dado pros alunos, na hora da saída. Eu tava tomando meu iogurte, só que nesse dia, a van, ela chegou cedo demais, digamos assim. A van chegou muito rápido. Muito rápido. Eu não entendi. Sério, até hoje eu não entendi por que a van veio tão rápido. Mas ela veio muito rápido. E não deu pra eu terminar de tomar meu iogurte. Eu não consegui terminar na escola. Daí eu pensei assim, de boa, eu vou levar meu iogurte pra van, vou entrar na van e vou terminar meu iogurte na van. Daí a van chegou, eu entrei na van com meu iogurte, sentei no banco de trás, meus amigos e meus amigos sentaram lá atrás comigo, a gente começou a conversar, bater um papo e eu tomando iogurte. Só que teve uma hora que o iogurte, não sei o que aconteceu, mas não sei se o iogurte não gostava de mim ou coisa e tal. Mas enfim. Mas teve uma hora que eu tava tomando iogurte e simplesmente do nada o iogurte ele meio que parou de descer. Eu tava tomando ele assim, ó. O iogurte caía, eu sempre bebo bebidas assim, tá? Não sei se eu sou esquisito ou o que, mas eu sempre bebo assim, ó. Tipo, com a mão meio levantada, com a boca assim. Tipo assim, ó. Não sei porquê, mas eu. Sei lá, é uma coisa bem esquisita, mas eu tomo assim. Qualquer tipo de líquido. Por favor, não me ache estranho. Mas enfim, e daí eu tava bebendo meu iogurte, assim. Daí teve uma hora que o iogurte parou de descer. Tipo, parou de cair o líquido, sabe? E tipo, só que tinha bastante iogurte ainda. Eu tava segurando o iogurte assim, e o iogurte ele não tava caindo, ele não tava descendo. Sabe? Eu ficava assim, ó, e o iogurte não tava descendo. Tava tipo grudado assim o restante do iogurte. Daí eu comecei a bater assim na parte de trás do iogurte pra ver se caía. E não caía. O bagulho tava colado. Literalmente colado. Eu fazia assim de qualquer jeito, chacoalhava, batia, jogava no chão e não caiu o iogurte. Daí eu comentei isso com os meus amigos. Eu comentei isso com eles. Daí eu comentei isso com eles, que o iogurte não estava descendo. Daí um amigo meu teve a brilhante ideia
de dar um tapa no iogurte enquanto eu estava segurando. Até hoje eu tenho vontade de matar ele. Mas enfim. Um amigo meu, ele teve a brilhante ideia de dar um tapa na parte de trás do iogurte. Mas não um tapinha tipo assim. Um tapinha na intenção de botar minha cabeça dentro do iogurte. Ele não deu um tapa, ele literalmente fez isso aqui, ó. Ele virou o Smith. Deu um tapão. Daí, e naquela hora, eu tava segurando o iogurte assim, ó. O iogurte tava aqui e minha cabeça tava aqui. Daí o meu amigo veio, deu um tapão. Daí o iogurte ele foi todo na minha cara. Assim, ó. E meu irmão, nessa hora, sério, eu me arrependo profundamente disso. Nessa hora que meu amigo deu o tapa, que o iogurte veio na minha cara, aqui na parte do meu nariz. Quando o iogurte foi na minha cara, foi no meu nariz assim, eu respirei. Bem na hora que o iogurte fez isso aqui, ó. Bem na hora que o iogurte bem na hora que meu amigo deu um tapa no iogurte e o iogurte foi com tudo no meu nariz assim. Nessa hora eu respirei. O iogurte veio assim e eu fiz assim, ó. Nessa hora eu respirei. O iogurte tava aqui, ele veio assim, e eu respirei nessa hora. Só que o problema é que daí eu tirei, é que daí o iogurte bateu, o meu amigo me deu um tapa no iogurte, o iogurte veio aqui no meu nariz, eu respirei,